Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas ficar você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo ao canal AG Análise Gráfica. E aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action, regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, vamos analisar o gráfico, vamos entender o que o gráfico está fazendo. Então, nesse momento aqui, eu sou obrigado a fazer uma continuidade aqui, tá, pessoal? Então, estou pegando a primeira entrada de venda, o Sol USD. Aconteceu uma ignição de movimento aqui, tá? Comprador tentou impedir a ignição de acontecer, né? E mesmo assim não vai ter força suficiente para criar uma consolidação aí, tá bom? Então, mais 17 segundos, estamos fazendo uma operação no Sol USD, pagando 85%. Foi uma operação de venda. Foi bem em cima, né? Olha só. Mas foi para a direção certa, né? É o que importa. Então vou abrir aqui outro par de moedas. Vou pegar aqui um Tron. E hoje, pessoal, vou ativar até o Point of Fix aqui, porque hoje nós temos pergunta de inscrito. Hoje está imperdível o final do vídeo, tá bom? No final do vídeo eu vou ler a pergunta de um inscrito. Nós vamos fazer um mini treinamento aqui para você, tá certo? Então já aproveita e deixa aquele like para a gente já bater a meta logo, para dar sorte para a gente, ok? Então vamos lá? Pronto! Vamos lá. Ah, tacou. Ó, foi a armadilha que fez pra gente, né? Porque assim, eu peguei no fechamento aqui, vocês viram, né? E tacou a gente para baixo. Olha só que maldade, né? Vocês viram que eu fui rápido. Eu apertei o botão, o gráfico me tacou aqui para baixo. Estou me sentindo, estou me sentindo trapaceado. Olha só, mas a gente sabe que se ele fizer aqui um drible na gente, a gente consegue recuperar a perda, tá? Porque o contexto já está criado, né? E aí eu lembro dos haters, né? Os haters, olha, você tá vendo? O gráfico vai tacar você fora da operação para te dar loss, é manipulado, é jogo do tigrinho, é cassino, né? Então assim, por que que aconteceu isso? Já já eu explico para você. Foi porque é manipulado? A corretora manipulou e deixou minha ordem aparecer aqui embaixo, sendo que eu apertei aqui? Não foi isso, pessoal. Não foi. Tá? Os haters foi. Para mim, não. Tá? Para mim, já já você vai ver o motivo que vai aparecer aqui, me tacou aqui para baixo. Tá? Isso faz parte da análise gráfica. Ok? Então vamos para as explicações? Ah, tá. Primeiro, eu quero ler aqui a pergunta do inscrito. Anoniminho é o nome dele. Anoniminho 99. Faz um vídeo falando somente do volume e como juntar confluências para entrar numa operação usando elas, por favor, né? Homem de Deus. Perfeito. Deixa comigo, tá? Então preciso falar de volume
e como juntar confluências para entrar numa operação. Entendi. Deixa comigo, tá? Vamos fazer aí um excelente treinamento, tá? No final do vídeo. Bom, aqui não tem muita coisa para fazer, né? Porque aqui o gráfico está em participação pública, pessoal. Olha só. Participação pública. Se ele está em participação pública, aqui é uma mera correção. Tá vendo? É uma mera correção. E mesmo que tenha negação aqui, ó, eu não vou deixar de trabalhar vendido. De jeito nenhum. Tá? A negação só mostra que o gráfico está saudável. Ok? Por quê? Um candle anterior mostrou um interesse genuíno dos compradores devolverem o gráfico em alta. Mas não foi o que aconteceu aqui. Tá? Então nós aproveitamos o momento e fizemos venda. Qualquer pessoa sairia desse cenário aqui. Ó. Ele não consideraria esse candle como uma ignição. Tá? Mas eu considero ignição. E é por isso que você vai me ver entrando sempre após uma ignição. Numa participação pública dessa e após uma correção também. Tá? Bom, e no Tron USD? O Tron USD, olha só. Tínhamos uma região de resistência genuína aqui, ó. Resistência. E aqui nós temos região de suporte. Então, olha que interessante. Resistência, suporte. Tá vendo? E o que o gráfico fez aqui? Ele chegou na resistência. Por isso que eu vendi. E o porquê que ele me tacou para baixo? Por causa da agressão vendedora. Estava extremamente dominante. Por quê? Ela estava em uma resistência. Opa! Em uma resistência. Resistência, comprador perde a dominância. Vendedor se torna dominante. Né? Então, o comprador, lembra sempre disso, tá? Perde a dominância e na resistência, o vendedor se torna dominante. Por isso que ele me tacou para baixo. Não foi porque é manipulado, porque é tigrinho. Né? Vamos pela lógica, né? Se fosse manipulado, você acha que esse candle ele terminaria desse jeito aqui? Ele ia terminar aqui, ó. Olha aqui. Ia terminar aqui, ó. Ia terminar aqui em cima. Ele ia me dar um loss se fosse manipulado. Não tem nada a ver. Tá? Ok? Bom, então é isso. Né? Agora o gráfico está seguindo o caminho dele, deixa ele ser feliz. Né? E agora nós vamos ser felizes no treinamento aqui com a pergunta do nosso querido inscrito Anoniminho. Mas para isso, eu preciso buscar o EURUSD em binárias. Deixa eu ver. Um par de moeda que tenha volume, tá? Pode ser esse mesmo. Anoniminho, olha só. Né? Só esse cenário aqui, ele já mostra já, sem firula, confluência de volume e confluência de entrada. Tá? Então, vamos entender certinho. O que eu estou vendo aqui? Ó? Pensa comigo, Anoniminho. O que você está vendo aqui? Tem que ser em amarelo, né?
Ó, aqui, o que você está vendo aqui? Volume caindo. Certo? O volume está caindo. E o que você está vendo aqui, nesse volume aqui? Volume aumentando. Olha só que interessante. Então, o porquê que esse volume está alto? Eu acabei de mostrar para vocês o porquê que ele está alto. Já falei anteriormente, já fiz até uma dinâmica com vocês, né? Por quê? Resistência. Quem se torna dominante na resistência? O vendedor. Então, o volume está falando para mim. Olha, realmente esse engolfo é um engolfo genuíno. Por isso que o volume está alto. Tá vendo? Você consegue observar aqui, ó? Então, peraí. Se eu tenho um engolfo, com volume alto saindo de uma resistência, o que eu estou esperando para fazer uma continuidade? Tá vendo? Só que eu não entraria aqui nesse candle. Tá? Ele está barra careca. Tá? E o barra careca ele pode reverter o movimento. Temos indecisão gráfica aqui atrás também. Ó. Então, assim, ele poderia criar essa correção. Mas a partir daqui é gain, é gain. Tá? Nós temos um duplo gain aqui. Ó. Tá vendo? Eu poderia ter entrado aqui após essa ignição e aqui também. Né? Só que repare, conforme eu estou entrando e fazendo gain aqui, eu teria que ficar em alerta. Por quê? O volume está caindo. E o porquê que o volume está caindo, Anoniminho? Pessoal do canal, por que o volume está caindo agora? Vamos fazer uma confluência. Vamos fazer uma confluência aqui. Vamos ver se vocês sabem. Porque, olha aqui, pessoal. Se eu tenho resistência aqui, se eu tenho outra resistência um pouco mais acima, certo? Se eu tenho suporte aqui, certo? Então, presta atenção agora. Eu tenho outro suporte aqui que foi rompido. Acabou de ser rompido. Vou dar os nomes aqui, ó. Suporte, resistência, suporte. E se eu tenho um suporte que foi rompido? E o gráfico está diminuindo o volume. Ou seja, rompimento. Rompeu, mas está diminuindo o volume. Tem algo acontecendo. Aonde nós estamos trabalhando? Olha só, resistências descendentes. Temos o suporte aqui, não tenho nada de suporte descendente para confirmar, mas eu tenho a resistência descendente. Já é um sinal. Opa, LTB. Tá com uma LTB aqui. Ok, tem um rompimento. Opa, se rompeu, vai formar uma outra LTB aqui. Simples assim. Ó, gain aqui também, tá? É gain. Nem sempre. Qual é a lição de hoje, né? Você viu a confluência? Por que o volume caiu? Porque ele estava em um canal de baixa. E por que ele diminuiu? Por que ele parou aqui e depois reverteu? Porque ele chegou na LTB. E quando ele chega na LTB, mesmo sendo um canal de baixa, não significa que você precisa vender no canal de baixa. Você pode comprar nele. Tá vendo? Pessoal, realmente o gráfico ele é surreal. Tá vendo?
Ele sai daqui da resistência porque está dominante. Ele chega aqui nessa LTB perdendo dominância. Por que ele está perdendo dominância? Porque tem alguém que vai criar dominância a partir dali. Geralmente ele fica em LTBs inferiores e suportes. Né? Então, é muito, sabe? O gráfico, ele conversa com a gente. Né? E eu espero que você tenha gostado desse treinamento, viu, Anoniminho, que a gente fez aí. Né? Você gostou dessa confluência? Esse alto volume mostrando que está saindo realmente uma região genuína de resistência ou LTB superior? Você está vendo aqui o porquê que o volume parou de aumentar, ele diminuiu, ele foi perdendo volume, ele estava chegando na LTB ou no suporte, na criação de um suporte. Porque aqui também eu posso fazer uma entrada imediata na criação de um suporte. Que nem aqui no nosso canal, pessoal, eu já falei para vocês, né? Ó, existem os suportes e existem as criações de suportes e de resistências. Você pode executar uma operação prevendo a criação, a construção de um suporte de uma resistência. Por que que isso é possível? Porque nós estamos dentro de um campo estrutural. E o que acontece dentro do campo estrutural? Campo estrutural. O campo estrutural, pessoal, ele é responsável pelo nascimento dos candles. Ele é responsável pelo preço do ativo. Ele é responsável pelo tempo de movimentação do gráfico. Ele é responsável pela estrutura do mercado. Entendeu? Então, se tem campo estrutural, tem nascimento de suporte e de resistência. Por isso que eu estou falando para vocês. O pessoal acha que é só ler o gráfico e descobrir se vai subir ou descer, né? E apertar o botão. Não é nada disso. Existe algo muito mais além disso. Você deve enxergar também a parte de trás do gráfico, entender lá atrás que ela tem uma função. Ela tem uma responsabilidade. Sem ela, esse gráfico ele não se movimenta. Entendeu? Então é isso. Gostou do vídeo? Espero que sim. Vou ficando por aqui. Desejo para vocês. Agora são 22 horas e 9 minutos. Estou operando à noite, tá, pessoal? Por isso que vocês estão me vendo aí. Né? Operando só em OTC. O mercado aberto ainda vai abrir depois de 2 horas e 50 minutos ali, né? Então desejo para vocês uma excelente noite. E, na verdade, vocês estarão vendo esse vídeo de dia, né? Porque eu vou postar de dia. Então, um excelente dia para todos vocês. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até mais.